de agosto de 2010, na borda do deserto do Atacama, norte do Chile, 700 metros abaixo da superfície, sem terremotos, e nenhum alarme oficial de desastre foi acionado. 700 mil toneladas de uma enorme massa rochosa foram arrancadas verticalmente, selando completamente o eixo principal. Superficialmente, as pessoas perceberam que algo estava errado, somente quando uma nuvem de poeira se elevou da mina. E mesmo o número de pessoas presas era conhecido. Durante os próximos 17 dias, ninguém sabia sequer se eles estavam vivos. A mina San José em Copiapó, Chile, está localizada em um dos lugares mais secos da Terra, a borda norte do deserto do Atacama. O subsolo é rico em veios de cobre e ouro. Uma tradição de mineração que remonta ao final do século XIX. Em 2010, já era uma mina antiga, com mais de 100 anos. Geologicamente, a rocha aqui não é uniforme. Décadas de mineração deixaram inúmeros vazios ocos no interior. Uma camada espessa e instável de rocha se acumulava acima dessas fendas. Avisos sobre os riscos estruturais da mina vinham sendo emitidos ao longo de vários anos. Em 2007, um acidente fatal matou um mineiro e a mina foi fechada. No entanto, a reabertura foi autorizada apenas um ano depois. Os críticos afirmam que isso coincidiu com o aumento dos preços do cobre, priorizar a produção em detrimento da segurança. Essa tragédia levanta sérias questões, por ganância ou negligência corporativa, sem qualquer justificativa. Na época, os regulamentos de mineração do Chile estavam em vigor. Dependia de um sistema de supervisão baseado em autodenúncia, com um único inspetor gerenciando dezenas de minas. Julho de 2010, um mês antes do desabamento, ouviu-se o som de rochas se movendo. Começaram a ecoar repetidamente dentro dos poços. Os mineiros compartilhavam esses sinais de perigo entre si, e alguns relataram o ocorrido aos seus supervisores. Mas, de acordo com os sobreviventes, as operações não foram interrompidas. À medida que os avisos e as falhas se acumulavam lado a lado, o desabamento a 700 metros abaixo estava se aproximando. A mina de San José não era um simples poço vertical. Uma estrada em espiral acompanhava as encostas íngremes, permitindo que os veículos alcancem profundidades de até 720 metros. Ao longo dessa estrada ficava uma área chamada abrigo. Por lei, o abrigo era obrigado a armazenar alimentos e suprimentos de emergência em todos os momentos. No entanto, em 5 de agosto de 2010, foram encontradas apenas 48 horas de comida no interior. Isso nunca foi projetado para sustentar 33 homens. Os 33 homens presos no subsolo incluía perfuradores, mecânicos e eletricistas. Eles representavam uma gama completa de funções essenciais para as operações subterrâneas. Muitos eram veteranos com mais de 10 anos de experiência. Essa diversidade de conhecimentos especializados tornou-se a chave para sua sobrevivência. O líder do turno, Luiz Urzula, esse agrimensor, podia interpretar plantas e mudanças estruturais. 5 de agosto de 2010, às 14h00, após o intervalo para o almoço, alguns mineiros estávamos voltando para o poço. Pouco depois das 14h, uma sensação estranha os atingiu por dentro, antes mesmo que aqueles na superfície percebessem. Ao contrário de um terremoto, disseram os sobreviventes. Parecia que a montanha inteira estava desabando. Um rugido ensurdecedor se seguiu quando poeira e detritos encheram o poço. Estima-se que sejam 700 mil toneladas. Uma grande quantidade de rocha deslizou para baixo, bloqueando o poço principal, com a entrada selada. Os mineiros se reuniram na poeira e se dirigiram para o abrigo. Inicialmente, eles procuraram uma maneira de escapar por conta própria. As plantas mostravam claramente escadas de emergência. Mas a 700 metros de profundidade, os mineiros descobriram que partes cruciais dessas escadas estavam faltando. As equipes de resgate chegaram à superfície naquele mesmo dia, mas o acesso simples provou ser impossível. O poço principal já estava completamente bloqueado, e após um segundo colapso durante a tentativa de resgate, as equipes foram forçadas a recuar da entrada. A partir daí, a única opção restante era perfurar. As plataformas de perfuração começaram sua descida, perfurando profundamente a terra, mas o primeiro e o segundo furos de sondagem não conseguiram atingir o alvo. Para atingir com precisão um alvo a 700 metros abaixo, com uma broca de apenas alguns centímetros de largura, era uma tarefa de alto risco onde a teoria entrou em conflito com duras realidades geológicas. 8 poços de perfuração falharam, um após o outro. Os mineiros martelavam tubos de metal para enviar sinais, mas o som se dissipou muito antes de chegar à superfície. 11 de agosto, as famílias começaram a se reunir na entrada da mina. Uma cidade de vagas começou a ser urbana nas cidades, mais tarde chamado de Acampamento da Esperança. Oficialmente, o destino dos 33 permaneceu desconhecido. Para liderar a operação de resgate, o engenheiro de Minas André Solgarret foi nomeado. Sua primeira avaliação foi clara: restaurar a entrada era impossível. O foco mudou para a busca de sobreviventes por meio de perfurações, sem qualquer prova de vida subterrânea. Ele decidiu que a operação deveria continuar. Embora 8 tentativas de perfuração tenham falhado na superfície, os 33 mineiros se reuniram no abrigo abaixo. As pilhas da lanterna estavam descarregando. A temperatura ultrapassou os 32 graus C e a umidade chegou a quase 100%, enfrentando a escuridão, o calor e apenas 48 horas de comida.
Luiz Urzua começou imediatamente a racionar os suprimentos, para que a comida dure o máximo possível durante 48 horas. As rações diárias foram reduzidas ao mínimo absoluto. A cada 48 horas, cada homem recebia 2 colheres de atum, meio biscoito e um gole de leite. Esse racionamento extremo durou 17 dias. O controle da iluminação também foi crucial. Eles conectaram baterias de caminhão para alimentar as luzes, minimizando ao máximo o consumo de energia. Eles filtravam a água industrial dos tanques de resfriamento de caminhões. E com base no ar rarefeito proveniente da abertura, eles decidiram onde cada homem dormiria. Durante 17 dias, a ingestão calórica deles foi apenas uma fração do mínimo necessário para a sobrevivência. A temperatura e a umidade estavam quase no limite, para que o corpo humano possa suportar isso a longo prazo. Alguns apresentaram sinais de desidratação e instabilidade mental. Nessa situação, a abordagem adotada por Luiz Urzua foi a seguinte: não se tratava de uma cadeia de comando, mas sim de um sistema de consenso. Acionamento, utilização do espaço e turnos de trabalho. As decisões sobre a sobrevivência foram discutidas e decididas por maioria de votos, que reprimia conflitos hierárquicos dentro do grupo, e ajudaram a manter sua autonomia psicológica. Mas nem tudo estava em ordem. À medida que o isolamento se prolongava entre alguns mineiros, correu o boato de que o mundo exterior poderia tê-los abandonado. Nenhum som foi ouvido vindo da superfície, e nenhum sinal chegou. A escuridão e o silêncio duraram 17 dias, da superfície até um espaço específico a 700 metros abaixo. Para penetrá-lo com uma broca de apenas alguns centímetros de diâmetro, estava em um reino onde a realidade divergia muito mais da teoria. E havia 3 condições que causavam esse erro. Em primeiro lugar, havia a não uniformidade geológica. A dureza e a densidade variavam de acordo com a seção, fazendo com que a broca se desviasse ligeiramente. E esse erro acumulou-se ao longo de centenas de metros, expandindo-se em um desvio de dezenas de metros subterrâneos. Em segundo lugar, estavam as condições geológicas da mina de São José. As camadas duras de andesito desgastaram rapidamente as brocas de perfuração, e nas cavidades vazias formadas pela mineração. Em alguns trechos, a broca perdeu o alinhamento, desviou-se do curso e sofreu deriva. Em terceiro lugar, houve a ausência de informação. As coordenadas exatas do local onde os sobreviventes se reuniram não foram divulgadas, e os registros de levantamentos existentes após o colapso não eram mais confiáveis. As 8 tentativas frustradas foram resultado destes 3 fatores. A equipe de Sogarret recalibrou calculando retroativamente cada desvio, lançando simultaneamente perfuração paralela tripla a partir de ângulos diferentes, ativando o que foram chamados de planos A, B e C. Acima do solo, o presidente Sebastián Pinheira visitou o local e declarou publicamente seu compromisso com o resgate, que não era apenas uma explicação, mas uma premissa. Antes, na prática, que a operação não fosse interrompida. Em 22 de agosto de 2010, uma anomalia foi detectada quando a nona broca foi recuperada. Um saco plástico foi preso à broca com fita adesiva vermelha, e dentro havia um bilhete escrito com letras da AFAS. Nós 33 estamos todos seguros no abrigo. 17º dia do colapso. Esta nota era mais do que apenas um teste de sobrevivência. Os mineiros interpretaram a perfuração como um sinal para encontrá-los. Aproveitar esse momento para buscar ativamente a comunicação. Famílias e telespectadores de todo o Chile e a mídia mundial viu essa nota de sobrevivência como um ponto de virada emocional imediato, mas para os socorristas, foi um sinal para começar. Com a sobrevivência confirmada, o objetivo deixou de ser uma mera possibilidade, mas era um resultado que precisava ser alcançado. Mais tarde, Sogarret relembrou aquele momento em uma entrevista e disse o seguinte: no momento da leitura do bilhete, a questão mudou completamente para como retirá-los de lá. Após a confirmação de sua sobrevivência, a operação de resgate passou a ser realizada em uma estrutura paralela, executando 2 tarefas. Uma delas era aquela isolada a 700 metros de profundidade, para garantir a sobrevivência daqueles presos no subsolo até a conclusão do resgate. A outra era uma passagem de diâmetro para uma pessoa, fixando até essa profundidade específica. A primeira tarefa, chamada Paloma, foi utilizado um tubo de alimentação com cerca de 12 cm de diâmetro. Através do furo existente, alimentos, medicamentos, dispositivos de comunicação, fornecimento de oxigênio e pequenas câmeras foram entregues sequencialmente. Em 25 de agosto, assim que a câmera alcançou o subsolo, imagens ao vivo dos mineiros foram transmitidas para a superfície pela primeira vez. A perfuração para a segunda tarefa procediu simultaneamente a partir de 3 direções. O plano A consistia em expandir o diâmetro usando uma broca pequena. O plano B consistia em uma rede perfuratriz rotativa para instalação de petróleo. O plano C consistia em equipamentos de perfuração de alta pressão. O plano B apresentou a velocidade de perfuração mais rápida e passou para a operação principal. Mas ao entrar nas camadas de andesito no início de setembro, a velocidade caiu drasticamente. Em 17 de setembro, brocas danificadas interromperam temporariamente a operação, e a logística de emergência foi acionada para garantir peças de reposição. Nesse momento, a equipe de resgate passou a adotar um sistema de longo prazo. Com psicólogos presentes no local, um protocolo de comunicação diária era implementado. O estado psicológico, a saúde e os laços familiares de cada pessoa foram acompanhados de perto, e transmissões diárias de orações e mensagens para as famílias foram veiculadas. Disciplina clandestina e voluntária formada após meados de setembro. Os 33 mantiveram uma ordem interna como um único grupo.
Simultaneamente, foi projetada uma cápsula de resgate específica, construída por técnicos da Marinha Chilena. O Fênix era uma estrutura cilíndrica com cerca de 54 cm de largura e 4 m de comprimento, incluindo oxigênio, comunicação e controles ambientais. Esta cápsula foi projetada com folga mínima para a passagem. O vão com as paredes era de apenas alguns centímetros. Em 9 de outubro, a perfuração do plano B atingiu o espaço dos mineiros a 622 metros de profundidade. As vibrações da broca registradas pelos sensores confirmaram o contato. Mas a estabilização foi feita através da inserção de um revestimento de aço nos 96 metros superiores. Significou que não houve resgate imediato. A inserção do revestimento levou cerca de 2 dias. Na noite de 12 de outubro, após as verificações finais de segurança, o início da operação de resgate estava previsto para pouco depois da meia-noite do dia 13 de outubro. Isso ocorreu devido à instabilidade do leito rochoso. Para eliminar os riscos de queda de rochas durante a movimentação da cápsula, 13 de outubro de 2010, a CEL 0H11, a cápsula Fênix 2 chegou à superfície, confirmando a presença do primeiro sobrevivente. Florescio Ávalos, o que estava em melhor forma física entre os 33, foi o primeiro escolhido e se reencontrou com a família na superfície. Posteriormente, o resgate prosseguiu mantendo um ciclo constante. Cada mineiro levava cerca de 15 minutos para subir 700 metros na cápsula, incluindo exames médicos e preparação para o próximo embarque, com cada ciclo completo se repetindo aproximadamente a cada hora. No mesmo dia, às 21h55, o último mineiro, Luiz Urzua, chegou à superfície. Como um líder de turno, ele escolheu o último turno, relatando a conclusão do resgate ao presidente Sebastián Pinheira. A tarefa está concluída. Lideramos 33 equipes e todas as 33 foram entregues. O tempo total para que todos os 33 retornassem à superfície foi de 22 horas e 37 minutos. Mais tarde, em 14 de outubro, após a retirada dos 6 socorristas que davam apoio no subsolo, a Operação Fênix foi oficialmente encerrada. Após o resgate de 22 horas, a mídia classificou isso como um milagre. Mas os sobreviventes enfrentaram PTSD de longo prazo, medo, insônia, isolamento social e questões complexas. Alguns não conseguiram retornar aos seus empregos originais. Seguiram-se conflitos relacionados a filmes, mídia e fundos de apoio. Em 2020, um memorial foi construído no local da mina. O abrigo está lacrado e o acesso público é restrito. A nota com letras vermelhas entregue durante a perfuração atualmente encontra-se preservado no Museu Nacional do Chile. A mina de San José, onde os 33 foram isolados, continua sendo lembrado como um milagre.